Você já orou por alguém que partiu? Já chorou sozinho, depois de clamar por um relacionamento que parecia ser resposta de Deus, mas terminou em silêncio? Talvez você esteja aí, com o coração apertado, tentando entender por que tua vida sentimental não flui, mesmo quando você ora com sinceridade. Mas há algo que talvez você nunca tenha ouvido. Algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus e com o amor. Era uma madrugada fria. O silêncio do quarto só não era maior que o silêncio que ela sentia dentro do peito. O nome dela era Rebeca, filha de pais cristãos, acostumada a ver milagres na vida dos outros, mas sempre com a impressão de que Deus pulava a vez dela. Ela já tinha se entregado demais, já tinha acreditado em promessas vazias, e naquele momento, com os joelhos no chão e a alma em pedaços, ela fez uma oração que começou como todas as outras, mas terminou de uma forma diferente. Senhor, porque sempre sou eu a ficar? Porque sempre me dou por inteiro e termino com menos do que tinha? Mas pela primeira vez, ela não pediu por um novo amor. Ela disse: cura em mim o que escolhe errado. Cura o lugar que confunde paixão com propósito. E se for para continuar sozinha, mas inteira, eu aceito. Essa oração foi o primeiro passo para o milagre. O que muitos não entendem é que às vezes Deus não responde da forma como esperamos. Não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama demais para permitir que a nossa carência nos destrua. Tem gente orando por um relacionamento como se fosse o último barco antes do naufrágio. Mas Deus não entrega um presente quando sabe que Ele vai ocupar o lugar dele no teu coração. E se eu te dissesse que o que você chama de espera, Deus chama de preparo? Que essa solidão que tanto dói pode ser o lugar onde Deus te cura, te molda, te levanta, para que quando o amor chegar, você não precise ser salvo, mas esteja pronto para caminhar ao lado de alguém e não depender dele para respirar. Rebeca entendeu isso naquele dia. Ela começou a mudar a sua oração. Parou de perguntar: Senhor, quando ele vai chegar? E começou a perguntar: Senhor, quem eu preciso me tornar antes que ele chegue? E algo começou a mudar, não nos céus, mas dentro dela. Ela começou a dizer não para o que antes aceitaria só para não se sentir sozinha. Começou a olhar com mais clareza. Começou a perceber o valor que tinha aos olhos de Deus. E foi aí que a verdadeira transformação começou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, havia um homem chamado Rafael, um servo de Deus, com o coração também marcado por esperas e silêncios. Ele orava por direção, mas Deus também o estava moldando. Durante meses, ele sentia que deveria orar por alguém, mas não sabia o nome, nem o rosto. Até que um dia, em um grupo de oração, ele ouviu o nome dela. Não de forma natural, mas no espírito. Rebeca. Ele ouviu claramente em oração. E a partir daquele dia, começou a clamar por alguém que ainda nem conhecia pessoalmente. Um tempo passou, até que um dia, no silêncio da madrugada, o Espírito Santo sussurrou no seu coração: agora. E Rafael enviou uma mensagem simples, mas cheia de temor. Rebeca, talvez isso soe estranho, mas tenho orado por você. E se for da vontade de Deus, quero apenas que Ele nos mostre juntos. Ela chorou ao ler, não pelas palavras, mas porque, naquele momento, ela soube. Deus não estava em silêncio, Ele apenas estava esperando que ela parasse de clamar por uma resposta e começasse a se tornar a resposta. E aqui está o ponto que talvez você nunca tenha pensado. Você não deve orar apenas por alguém que te ame. Você deve orar para ser alguém que ama com o amor de Deus. Porque o amor verdadeiro não é o que você sente. É o que você entrega mesmo quando não sente nada. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as fontes da vida. E sabe por que isso é tão sério? Porque quando você ora pedindo a alguém, mas não guarda o teu coração, você corre o risco de transformar a tua oração em um ídolo, de fazer da tua busca por um relacionamento o motivo do teu afastamento de Deus. Deus não quer te dar alguém para substituir a presença dele. Ele quer te moldar, te curar e entregar algo eterno no tempo certo. Mas isso só acontece quando você muda a oração. Hoje, eu quero te convidar a parar de orar assim: Deus, envia alguém, e começar a orar assim: Deus, transforma-me em alguém pronto para amar segundo o teu coração. Essa simples mudança pode abrir os céus sobre a tua vida sentimental, porque Deus não dá algo precioso a alguém que ainda não sabe como cuidar. O relacionamento que você tanto espera pode ser real, mas só será abençoado se nascer na presença, na espera e na maturidade. Rebeca e Rafael não se casaram rápido. Oraram juntos por 6 meses antes de qualquer decisão e decidiram que só avançariam se tivessem paz de Deus e não apenas emoções humanas. E a paz veio, não como um fogo de paixão, mas como uma brisa suave, como o Espírito Santo, que sussurra no silêncio quando tudo finalmente se alinha. E hoje, talvez seja o teu momento, talvez seja a tua virada espiritual, mas só se você decidir mudar a oração, mudar o foco, parar de pedir por alguém e começar a permitir que Deus cure o teu coração primeiro. Agora, se isso fez sentido para você, se algo aqui tocou o teu espírito, então faça comigo essa oração agora mesmo. Pai, hoje eu entrego minha vida sentimental nas tuas mãos. Reconheço que muitas vezes orei a partir da dor, da carência e do medo, e não da fé, da maturidade e da tua vontade. Cura as partes de mim que escolheram errado. Sara os lugares em mim que confundiram necessidade com propósito. E se for da tua vontade, prepara alguém que ame a tua presença mais do que a minha companhia. Mas acima de tudo, prepara-me para amar como tu amas, inteiro, puro, alinhado com o céu, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou contigo, não guarda isso só para ti. Comenta aqui: cura-me, Senhor, antes de me unir a alguém. E partilha com alguém que também precisa de cura antes de amar de novo. Porque talvez o amor da vida de alguém comece hoje com um vídeo, uma oração e um coração curado por Deus.